Olá, meus amigos. Flávio Arthur Costa mais uma vez aqui com vocês para falar de direito penal, processo penal e criminologia. Normalmente nós temos trabalhado aqui no canal, aqui no Instagram, as questões de dogmática penal. Mas hoje eu queria trazer um assunto diferente para vocês, uma leitura que eu fiz, na verdade reli, e acho interessante para aqueles que militam na área, principalmente atuam na defesa, e para a prova de defensoria, por exemplo, que é a crítica à súmula 599 da STJ. Pois bem, vamos lá. O que diz a súmula 599 da STJ ipsilíteris? Diz o seguinte, olha só, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Ok, Flávio, entendi. Mas o que quer dizer princípio da insignificância? O princípio da insignificância é o seguinte, o princípio da insignificância é uma construção doutrinária aonde que foi capitaneada, acho que um dos primeiros a falar sobre esse assunto no seu livro foi o professor Francisco de Assis Toledo, um dos responsáveis pela revisão do código da parte geral do Código Penal. E ele se trata do seguinte, o princípio da insignificância. Ele é aplicável quando você tem uma falta de tipicidade material. Flávio, aperta a tecla SAP para mim e explico. Olha só. No momento em que o agente percorre todos os itens, todos os verbos, todas as ações dentro do tipo, mas a sua lesão ao bem jurídico tutelado é inexpressiva. Vou dar um exemplo com furto. Quando o legislador pensou no crime de furto, ele pensou no crime de furto relevante, por exemplo, aquele que furta uma joia, aquele que furta dinheiro, aquele que furta uma quantia significante. Ele não pensou, fatalmente, naquele que furta, por exemplo, uma lata de leite em pó. Ou aquele que furta um pacote de biscoito. Por que ele não pensou nisso? Porque nós temos que lembrar que o direito penal ele é a última ratio. Ele deve ser acionado, aplicado, quando nenhum dos outros ramos do direito podem repreender aquela conduta. Pois bem, então, Flávio, qual é a crítica que você tem para fazer entre o princípio da insignificância e os crimes contra a administração pública? Simples. Primeiro, os crimes contra a administração pública estão previstos lá no artigo 312 seguinte do CP. Corrupção ativa, peculato, contrabando, descaminho, dentre outros. O que a súmula traz como efeito é que a subtração, por exemplo, o furto, o peculato, assim, por assim dizer, para ser mais técnico, de uma folha de papel por um funcionário público, em tese, caracterizaria crime. E você teria que movimentar toda a máquina penal, todo o sistema penal, para criminalizar o furto de uma folha de papel. Onde está o princípio da última ratio? Isso não poderia ser resolvido com uma sanção administrativa ou com um processo civil? Precisaria realmente acionar o sistema penal para isso? É algo realmente desproporcional, vocês não concordam? E tem mais, fato que é muito importante. Nós não podemos esquecer que há aí um problema de discurso do STJ, porque há longo tempo o STJ reconhece o princípio da insignificância para o descaminho, por exemplo, que é um crime tributário, mas atinge a administração pública. Ou seja, ele tem uma súmula que confronta com uma posição já consolidada na corte. Ora, peraí, se descaminho é crime contra a administração pública e a súmula diz que não se aplica, por que a corte aplica o crime de descaminho? Complicada essa situação, não é mesmo? Você tem aí uma falta de segurança jurídica. É o direito penal aplicado ao gosto do cliente, para defender situações em que o direito penal não deveria se envolver. O peculato de uma folha de papel é muito pouco para acionar o sistema penal. Você poderia resolver isso, por exemplo, com uma sanção administrativa, com processo administrativo, com uma sindicância, ok? Dentro do direito administrativo. Não necessariamente você precisaria acionar a máquina penal para resolver esse problema, ok? E isso é muito interessante em uma série, e tem uma aplicabilidade em uma série de casos concretos, onde a significância da lesão ela é tão pequena, que não vale a pena acionar o sistema penal. Então a súmula não foi feliz. E vale ressaltar, essa não é a posição do STF. O STF aplica sim o princípio da insignificância em muitos casos de crimes contra a administração pública, de forma correta. Porque temos que verificar no caso concreto se a lesão ao bem jurídico tutelado ela é significante o suficiente
para acionar o sistema penal. Ok? É essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Acho que uma das grandes características do operador de direito, do acadêmico, é o seu caráter contestador, é olhar aquela norma e se contestar, como aquilo se aplica nos fatos, até porque direito penal e direito como um todo é uma ciência, como aquilo vai se aplicar nos fatos, e contestá-los. E contestá-los para que você tenha sempre a evolução do direito penal e da aplicabilidade do direito. Para fechar, eu queria pedir para vocês que aqueles que não curtem a página, curtam aqui com a gente e tragam mais um amigo ou dois amigos, fazer esse pacto com vocês, para curtir também, porque vai sempre ter conteúdo de direito penal bacana aqui para a gente discutir, tá bom? Um forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.